Olá, sejam bem-vindos à segunda Masterclass. Nós fizemos o primeiro, teve um resultado extremamente positivo, as alunas gostaram muito e agora a gente vai fazer a Masterclass num formato diferente. Eu vou apresentar para vocês as alunas que estão presentes aqui hoje comigo. A Lídia, a Daphne, a Jamile, Samik e Débora. Todas elas vão participar com a gente no segundo Masterclass. Meninas, é um prazer trabalhar com o Hoff, né? Eu acho que é uma paixão de todo mundo que começa. Para vocês, como foi começar? Como está hoje a Hoff em vocês no consultório? Na verdade, assim, eu falo que eu era uma crítica da Hoff, porque assim, eu vi algumas coisas e eu assim, hoje eu escuto as pessoas falarem, vai fazer harmonização, vai ficar com o rosto tudo igual, eu fico assim, né? Eu paro assim, mas eu já fiz isso. Então assim, e como foi bacana quando eu percebi isso, que não é isso, a harmonização justamente é algo para você realçar o que a pessoa já tem de belo, você vai fazer algumas mudanças pontuais que vai realçar o olhar, vai realçar o rosto. Então assim, quando eu comecei a conhecer esse universo através da minha irmã, né, que já era aluna da Janice, e depois que eu conheci o procedimento que ela fez em mim, não tem como, né? Então assim, eu me apaixonei e vi o quanto que o universo da Hoff, da harmonização facial, o quanto que é um universo assim, amplo, né? O quanto que a gente consegue dar um resultado assim incrível para os pacientes da gente. Então, é um prazer do paciente. É prazeroso, é gratificante. Eu não sei quem fica mais feliz, se é o paciente ou se é a gente. Quando você termina o procedimento, que você vê o tanto que ficou lindo e fala assim, meu Deus, eu que fiz. É muito bom. Né? E o relato dos pacientes, quando ele chega assim e fala assim, doutora, você mudou a minha vida. Eu não gostava de sorrir, eu não gostava do meu rosto, eu não tirava foto de lado. Então assim, gente, isso é fantástico. Você mudar o mundo daquela pessoa. Às vezes a gente não consegue mudar o todo, mas você muda o mundo daquela pessoa. E eu acho que isso faz diferencial. A autoestima, você mexe com a autoestima da pessoa. Com certeza. E a pessoa confia em você. Quando ela senta na cadeira, ela se entregou. Ela te entrega, né? Se entregou, exatamente. Entendeu? Isso faz todo o diferencial. Ela fala que não tem como uma pessoa que se entregou a gente não fazer o melhor por ela. Exatamente. Muito lindo. E não só a gente cuida bem, trata bem os pacientes e tudo, mas assim, gente, eu falo assim, a harmonização é um divisor de águas. Quando eu parava pra pensar, eu falava, gente, meu Deus, como melhorou a receita na minha clínica com a harmonização, sabe? A Hoff, ela veio assim e mudou. E no local onde eu trabalho, eu consegui levar isso para as pessoas, eu consegui mudar isso e melhorar a condição na minha clínica, melhorar pros próprios profissionais que trabalham comigo. Você também, pra mim, gente, não tem preço, né? Isso. É fantástico, isso melhorou muito. Traz prazer. Essa questão, eu acho que assim, o que me chamou a atenção muito na Hoff foi porque assim, ela está entrelaçada com qualidade de vida. Hoje eu acho que o que eu produzo nos meus pacientes, além de um tratamento que eu acho que tratamento odontológico, assim, eu sou apaixonada por cirurgia, mas você gera neles qualidade de vida. Foi o que a harmonização trouxe para a minha vida. Eu acho que eu passei por um momento assim, ruim, né? Trash. Mas assim, quando eu comecei a fazer alguns procedimentos em mim, e eu pude ver assim, algumas mudanças super bacanas, eu falei, puxa vida, por que eu não vou levar isso aos meus pacientes? Eu acho que foi aí que mudou a chave. Fantástico, né, gente? Eu Lindo demais. com ela, com a Lídia, quando eu dei o curso para ela. E aí, no final, eu ia fazer alguma coisa nela, né? Ela, não, eu vou estudar, eu vou fazer. Que bom. Quando ela me mandou a foto que ela fez na boca dela mesmo, meu Deus, ficou perfeita. Perfeita. Eu falei, não, realmente. Não, mas uma aula maravilhosa não tem como ser. Não tem como, né? Gente, colocar muito linda. Eu falei, nossa, ela teve coragem de cara fazer dela. Isso é igual demais. Eu também, quando eu cheguei em casa, que eu comprei a toxina, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar em mim, né? Vou ver. Porque pra você vender, você precisa mostrar. Sim, e que adianta você falar assim, paciente vai ficar assim, aí você vai lá e faz, mas doutora, por que você não faz em você? Olha só, não consigo fazer um movimento, olha só como fica bonito. Se você tiver ruga na peça, como é que você vai vender? Exatamente. Né? Não tem como, você tem que estar bem para poder vender. Se você está bem, você acredita no que você faz. Sim, é verdade. Eu acho que tem todo o diferencial, a gente está bem e demonstra. Nós somos nossa propaganda. Exatamente. O portfólio é a gente. Exatamente. Isso mexe tanto com a mulher, até com os homens agora, né? Todo mundo me pergunta, você abandonou a odontologia? Porque eu não vejo mais, você não posta mais nada. Eu falei, gente... Eu também não. Eu faço ainda, eu gosto muito de cirurgia e tal.
Mas você não posta mais nada. Mas é porque os casos são tão lindos da harmonização que eu não consigo postar que eu fui lá e fiz uma cirurgia, entendeu? É verdade. Você gosta só da harmonização, você só quer postar isso. Você falou da questão dos homens, né? Eu fico assim até de cara, porque tem muito homem que ainda é meio preso a não fazer, a ser mais rústico. E agora, pelo menos pra mim, tá vindo bastante a procura de homens, Muitos procurando homens. botox. Eles estão começando a se abrir mais, né? sim. Eles só não E querem é que muito você exponha, interessante. né? Que você fale pra ninguém. É, Fazer em off ali, mas eles fazem. Eu tenho paciente que a mulher, às vezes não tem ruga nenhuma, da genética mesmo, e leva o marido pra fazer. Sim, eu quero eu tenho muito eles paciente bem, que leva os maridos né? pra E fazer. eles aprendem. E eles só É, também, né? gente, Só uma pra vez. gostar. Não, eu já tive paciente que a esposa levou ele e ele falou, doutora, eu vou fazer esse negócio aí, mas... Ela tá falando. que ela tá mandando, mas eu não gosto muito desse negócio, não. Aí quando ele fez, quando ele Se voltou, apaixonou. depois de 10 dias pra eu olhar, ele falou, caraca, Por que eu não fiz antes? eu não acreditava nisso. Quando eu vi, eu falei, cara, que negócio sensacional. Eu fiquei apaixonado. Homem só Sim, fala é porque muito você legal, parece né? todo tá descrevendo. É, eles Todos têm, falam a que eles- mesma coisa. Eles ficam surpresos na hora Fica. que eles olham e eles falam assim, né? Não é uma coisa, né, feminina, nada disso, assim, vai deixar ele melhor, vai melhorar a autoestima, gente. Também não tem sucesso. É, porque na É. verdade eu acho que eles ficam com medo de ficar meio afeminado, dos amigos julgarem. Acho que é por isso que eles não gostam Isso, que eles não gostam que posta, fale. que ninguém Aham. fale. E quando eles veem que, tipo assim, não, pra homem é de um jeito, pra mulher é outro, Sim, e eu não sim. perdi a minha masculinidade, então... Teve um caso bem engraçado que o paciente era policial. E aí eu fui aplicar a toxina botulínica e ele falou que eu não queria aqui na glabela, porque ele queria que ele gostava que ficasse essa marca pra dar esse ar de brutal, né? Porque ele era pequenininho. Não, mas ele fala que não quer perder essa Assim, casinha. claro. Ele fala que eu vou ficar com cara de bobo, Thiago. Eu falo, não, tem que dar essa... Gente, é incrível. O homem, ele se entrega, mas... E eu falo que ele é mais fiel que as mulheres. Porque as mulheres ainda saem pra testar alto preço. Sim. Ah, é verdade. O homem, quando ele gosta, ele fica. Fica. Ele Eu Se ele tenho- gostou, ele não Eu larga. tenho um paciente que ele é fiel. Ele já fez, ele é amigo. Ele é amigo lá da gente na clínica. Gente, vamos falar de uma coisa que eu sou apaixonada, acho que todos vocês sabem, que é a barra central da beleza. E que eu acho que é um procedimento que a gente faz muito no consultório. Nariz e boca, né? Eu sei que muitos fogem de nariz pela questão de ser mais arriscado, né? Mas boca também é arriscado. Eu não sei se vocês sabem, fujo eu de falo boca. que esse triângulo, eu chamo ele de faixa de Gaza. Eu corro de nariz. Eu sou apaixonada Eu por não. nariz. Eu também sou apaixonada por nariz. Eu também sou Apaixonei por nariz. É porque o resultado é tão assim. Eu acho que boca e nariz é o seguinte, quando eu tô conversando com você, Aham. a primeira coisa que eu olho é boca. Sim. Depois eu sou pro nariz. Aham. Depois que eu vou ver o resto. Então eu acho que isso aqui chama muita atenção na central da face. E outra coisa, a gente é um procedimento que com pouco material você já faz muita coisa. Sim. Você não precisa de 7 seringas, 8 seringas para poder fazer algo de bonito. Exatamente. Em média, uma seringa pra um nariz ou pra uma boca já dá uma boa Exatamente. diferença. Você já já consegue dar essa referência para a pessoa aumentar já, dar um poder. Eu falo que a mulher fica empoderada quando faz lábios. Sim. Né? Destaca muito. O que eu gosto de fazer no nariz é porque, assim, quando você faz lábios, é igual você falou, a mulher se sente empoderada, mas o nariz incomoda, assim, em relação à estética. A boca, você tem ela fina, ok, mas um nariz Aquele caidinho, detalhezinho, o ossinho, acho que muda a vida. Igual eu tenho paciente que sempre me fala, eu não tirava foto de lado. E uma boca não, a boca acaba que ainda dá pra... foto de nariz é de lado, né? Mas, gente, justamente. mas olha como é que é, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu fiz uma prótese nela e ela falava assim pra mim, doutora, como que eu vou fazer? Olha pra você ver o tanto que casa. Fiz uma prótese linda nela e aí ela sorria e o lábio bem fino. Bem fininho. E ela ficava bem assim, doutora, isso me incomoda muito. Ela falou, o sonho da minha vida é ter boca. Eu falei, então nós vamos fazer a prótese e nós vamos levantar o seu lábio. Eu vou fazer o máximo com a prótese, que a gente levanta o rebordo e depois nós desenhamos a boca dela. Ela falou assim, nunca mais eu vou deixar isso daqui murchar. Ela usou esse termo. Uma senhora, ela falou assim, eu tô muito feliz. Eu falei assim, gente, achei tão lindo ela usar aquele termo, assim, um termo que representa ela, né? E a próxima consulta que ela vai de batom? Nossa! Exatamente, batom vermelho! Essa diferença Batom do lado. vermelho, gente, é muito, muito lindo isso, você conseguir, né, ter essa... Devolver, né? Devolver a autoestima.
qualidade de vida, porque acho que quando você tá com a autoestima baixa, você sente vergonha de conversar, fica tampando, eu acho que tudo isso conta, a pessoa ter prazer em conversar, em chamar atenção, né? Então isso é muito bom. É porque a boca é sedutora, chama é aquele detalhe que faltava. A boca faz toda a diferença. Precisar se cuidar, né? Porque às vezes ela cuidou da família a vida inteira. Dos filhos. É lindo demais. E o legal de tudo é que a gente pode pegar outra área da odontologia, né? E oferecer em cima daquilo a harmonização. Porque não adianta também eu ir lá fazer igual a Lídia. A Lídia faz implante. Eu também faço. Eu também. Então, o que acontece? A gente vai lá e faz todo o protocolo, dá uma qualidade para ele, mas falta alguma coisa. Falta. Não é só mastigar, né? Ortodontia, queixinho pra dentro. Você isso, fica nossa, a primeira vez que eu fiz com arte, assim, a paciente não acreditou que aquilo ali era reação, né? Isso. Gente, uma coisa... Pode falar, minha irmã. Mas uma coisa assim que eu acho maravilhoso da nossa profissão é que nós começamos a harmonizar a parte interna. E aí, o que a gente faz? Eu não estou puxando só sardinha para a odontologia, mas outras áreas que fazem aplicação de preenchimento, que faz botox e tudo, vamos ter um preenchimento de bigode, então de lábio. Se você não colocar a arcada na posição correta, na altura da dimensão vertical correta, gente, você vai usar às vezes 3 ml e não vai dar diferença. Quando a gente faz uma harmonização da arcada, você coloca o nível da dimensão vertical adequado, puxa... Você às vezes usa 1 ml e é satisfatório. Na verdade, assim, é tudo... A nossa área casa muito, muito legal. É uma associação de procedimentos, né? Não dá pra focar em uma região só do rosto e deixar a outra, porque vai ficar defasado, vai faltar. É o casamento perfeito, né? O rosto e os dentes, né? Porque a gente olha o padrão, né? O padrão de crescimento facial daquela pessoa. Que é o classe 1, 2, 3, esquelético. Então, assim, dentro disso, a gente entra e mata com a harmonização, né? Você trabalhou classe 2, que não tem mento, não tem mandíbula, você vai lá e coloca. Põe mandíbula, dá muita diferença. Você tira uma foto de perfil quando você faz um fica muito bonito. Fica lindo. Teve uma paciente que eu fiz na semana passada, que eu coloquei 1 ml no mento. E todo mundo ficou perguntando, você mexeu na papada ou você fez... Achou que tinha tirado pescoço, bochecha, porque realmente dá uma diferença, parece que emagreceu a pessoa. Porque se tiver um pouquinho de pele, puxa. E foi 1 ml que você coloca ali. Já dá uma fica diferença, maravilhoso, dá muita diferença. Dá, né, um ângulo na mandíbula, você perde dá o contorno, né? Aquela papadinha, né? Então, o classe 2, ele tem, né, muita papadinha. Se vocês pensarem, ele pode ter toda a dentição, ele tem um platismo muito forte, então acaba que dá uma papadinha, às vezes não tem nem gordura, tem pele. Tem musculatura, né? Musculatura muito forte, que é um diferencial na hora que a gente aplica a toxina botulínica no platismo. Que aí vai, né, relaxar. Vai diminuindo aquela força muscular, relaxa, e aí você vai conseguir ter uma harmonia aqui nessa região mais desenhada. Lógico, tem hora para tudo, né? Eu não vou começar a fazer isso com 20 anos, mas uns 30 anos já seria uma idade interessante. E ter cuidado com a mão, porque quando a gente faz a toxina no platismo ele sustenta a nossa face. Então se eu faço demais, a face não consegue sustentar a face, então cai. Então tem que ser uma quantidade mínima, mas que dê uma segurada na força muscular. Sim. Gente, olha aí. Não sabia, acabei de aprender. Eu sabia, depois que conversa sensacional, maravilhosa. Depois ele fala assim, eu quero começar a fazer esses cursos aí. Eu já vim aqui olhando, já imaginando. Eu preciso aprender isso. Eu também não sabia. Já vamos fazer um curso de platismo. Eu acho que é um pouco assim o Nefertiti, né? Botox Nefertiti que melhora um pouquinho essa área, né? Já lembrei daquele curso. O Nefertiti do primeiro. Do primeiro curso. Ela fala isso no primeiro básico. Eu acho engraçado. A gente falando aqui agora, eu tô pensando, às vezes o paciente confia tanto na gente que a gente faz só face, né? Mas aí eles estão querendo fazer corpo também. Sim. Esses dias eu falando de face aqui, eu lembrei de uma paciente minha mandando uma mensagem. Doutora, a senhora faz botox no joelho? É porque eles acabam confiando em você e quer fazer de tudo, né? E aí é a hora da gente saber até desvincular essa situação. Não, eu só faço face, mas eu vou te indicar alguém que seja responsável por essa área. Mas é gostoso essa confiança, né, que eles dão pra gente. É porque isso é gostoso, confia. Você consegue fazer isso nessa paciente, ela vai melhorando. E aí começa a receber elogio da família, né? Coisa que eles não faziam com ela há muito tempo.
Ela começa a ser vista. Autoestima é tudo. Você muda o psicológico do paciente, não é só o externo, é o interno também que você tá mexendo e não tá sabendo que você tá mexendo ali dentro também. Tem toda uma história por dentro, né? Agora, por conta da pandemia, eu nunca vendi tanta harmonização na minha vida como eu vendi esse ano. E eu pensei, meu Deus, vai dar tudo errado. Não, tá todo mundo querendo se cuidar mais, fazendo mais. Paciente que às vezes fazia só um botox. Não, doutora, eu quero fazer um preenchimento aqui, eu quero fazer isso. E eu, doutora, eu vou até mexer nesses dentes também? Aí eu, não tá bom, então não. Todo mundo fazendo tudo. E eu fiquei impressionada com isso. Precisando disso. Vocês estão se olhando muito no espelho, gente. Vocês de fazer live, de estar no home care trabalhando, home care não, home office, né, desculpa. Trabalhando direto em computador, ele tá se olhando. Então ele começa a ver as sombras e começa a ver que tem defeitos, que ele precisa melhorar e que ele pode melhorar. Né? Então eu acho que fez ele se olhar mais e procurar um tratamento. Verdade. Vamos assistir um procedimento? Para vocês poderem questionar? Gente, a primeira coisa que eu percebi na Célia não era uma coisa que incomodava ela. Ela é super incomodada com o nariz. Mas eu olhando ela de perfil, como ortodontista também, não tem como não perceber que o mento dela está muito à frente do que deveria, né? Então, lateralmente, a minha intenção era disfarçar o mento dela. Então, quando eu faço lábios, eu consigo dar uma proporção de vascularização para o lábio superior e inferior, e eles vão ficar mais à frente que o mento, ou bem próximo disso, porque às vezes quando tem um osso, né, a gente fica um pouquinho limitado com esse trabalho. Mas quando eu dei um lábio para ela, proporcionalmente lateral, que foi o que eu mais pensei, vendo de frente, ela também ficou linda. E o lábio dela é muito fino. Então, assim, eu tinha muito medo de fazer o lábio dela e não dar tanto volume do jeito que ela queria. Porque ela já foi uma pessoa que chegou querendo muito lábio, né? Às vezes a pessoa chega querendo, eu tô com medo, quero fazer só uma seringa para começar. Ela já queria muito. E eu até ultrapassei um pouco o limite na Célia, porque a gente não pode passar de 2 seringas que já começa a perder o formato. A gente deixa uma terceira seringa para uma segunda sessão. E ela eu fiz 3 seringas de uma vez. E não perdeu o formato. E no dia seguinte ela não estava inchada, que eu vi ela no dia seguinte. Não tinha nada de inchaço. Então, assim, favoreceu, lógico, a paciente, né? Para poder conseguir o resultado sem inchaço. Ela não deu edema, não deu nada. Então, assim, o que eu fiz para me conseguir vascularizar o lábio dela? Doutora, você sugere quanto tempo? Assim, a gente, por exemplo, colocar no máximo 2 seringas, né? Você sugere uma terceira com quanto tempo? Ou 15 dias. 15 dias eu acho que é o tempo que o acelômetro já deu uma acomodadinha. Não está ainda muito natural. Mas já diminuiu o edema, já diminuiu, né? 15 dias ainda perde? Não, você não vai perder, vai desinchar. Mas com 15 dias ainda não desinchou o tanto que deveria. Já desinchou. O que eu tô falando é o seguinte, não fica aquela coisa natural. Sim. Porque depois que passa uns 2 meses, vocês verem que o lábio fica bem mais natural, parece que faz parte de você, é diferente. É porque puxa água, né? Puxa água, então hidrata. Então formatinho mais... Entendi. Isso então, tudo. Mas assim, dias o dela foi um caso à parte. Sempre eu ficava com dúvida, colocar 1,5, 2, o terceiro, daqui quanto tempo? Não, você pode fazer, se você vê que é necessário, você pode, uns 15 dias, chama o paciente novamente, avalia. E eu acho que essa terceira seringa é muito legal, principalmente quando o lábio é fino, porque sempre tem aquele detalhe que ficou faltando. Dá aquela melhorada, né? É a hora que você tem que mais observar e mais avaliar. Porque aí você tem que olhar de frente, você tem que olhar axial, você tem que olhar lateralmente, porque o lábio, ele é todos nós temos lábios irregulares. É isso mesmo. Sim, porque entendeu? Sempre fica um pouco de irregularidade e eu fico assim... Uma seringa não vai melhorar essa irregularidade. Isso tem que ser passado para o paciente. Porque eu só vou conseguir dar um pouco de hidratação e vida para esse lábio. Na segunda seringa eu consigo já fazer detalhes. Alguns detalhes que, esse lábio aqui desse lado tá menor, vou injetar mais ácido hialurônico desse lado. Coloco 0,1 a mais. Observo, foi suficiente, não foi? Volto e coloco mais. Entendeu? Às vezes eu acho que o medo que a gente tem na verdade, é mais de transformar demais o paciente não se aceitar. Mas o lábio, quando ele começa a acomodar, ele fica fazendo parte do seu corpo, que o paciente volta querendo mais. Doutora, né? Uma outra coisa, você já percebeu, gente, acho que todas vocês já hoje
assim, muitas pacientes estão vindo como? Com lábio já pigmentado. Gente, nossa, isso daí já dá... O que você acha, assim, doutora Janice? Porque dá um volumezinho... é como se aumentasse um pouco o lábio, né? Ele dá uma impressão maior. Fica tipo como se fosse algo 3D. Eu não sei se vocês percebem isso, dá né? uma impressão maior, mas porque dá mais cor, então enxerga mais. Isso. Não tem como, você já tem isso. Eu não gosto de trabalhar com lábio pigmentado, não. Eu não gosto quando o profissional aumenta o lábio com a micropigmentação, porque tira totalmente a naturalidade do procedimento. E você perde referência. Ainda mais pra fazer um arco do cupido, alguma coisa assim, quando eles passam, assim, fica muito difícil. Você já tem onde aplicar e você tem que saber o profissional. Isso, você tem que seguir o que ele fez. Feito. E aí talvez não fique legal. Exatamente. Gente, isso daí tem que ser algo que, nossa, as pessoas têm que pensar muito. O ideal seria fazer o preenchimento labial, depois posteriormente fazer uma micropigmentação. Né? Eles seguirem o nosso desenho seria interessante, mas eles falam muito o contrário também. Gente, a pigmentação, ela não é pra dar volume. Então, assim, eu acho que assim... Mas dura mais, né? E aí a pessoa quer algo que dure mais. Esse é o problema. Porque a pessoa quer algo... Tanto que as pessoas começaram a fazer preenchimento de lábio com produto muito pesado, um ácido hialurônico muito reticulado, porque justamente queria que durasse mais. Né? E uma coisa que eu acho legal é o seguinte, às vezes a pessoa preenche com um preenchimento pesado para baixar o sorriso gengival. Não faz isso? Sim. Mal eles sabem que para baixar e melhorar um sorriso gengival, a gente tem que fazer malar. Na hora que você pesa no malar, o sorriso abaixa. E que é um tipo de preenchimento miofuncional. Você consegue trabalhar a face com preenchimento sem usar toxina para o sorriso gengival. Não sabia. Eu nunca tinha feito a associação, mas se você for pensar, né? Essa questão segura, do malar. né? Segura total. Você faz aqui o malar completo e aí você consegue abaixar o sorriso do paciente. Não precisa você estar fazendo o lábio especificamente, porque às vezes a pessoa já tem um lábio lindo. Sim. Para que eu vou fazer? Muito interessante. Né? É um tipo de procedimento miofuncional que chama. Quem fala muito nisso em um artigo, vou mandar para vocês, é o Alexandre Cotofano, que é o melhor anatomista do mundo. Ele é ótimo, excelente. Vou mandar um artigo para vocês verem. É interessante pensar nisso mesmo, realmente, porque se você deixar aqui mais firmezinho, ou seja, automaticamente o tecido não vai obedecer. Quando a pessoa dá um sorriso muito... física da musculatura. Não vai obedecer. Exatamente. Legal. Tanto que hoje em dia, quando eu vou fazer o malar, eu olho o sorriso da paciente. Se for um sorriso muito baixo, eu tenho que pensar 2 vezes se eu vou fazer um zigomático completo ou não, porque senão... Vai baixar. Olha que coisa boa. Gente, o lábio masculino. Quem conheceu ele, né? O Robson, ele tem um lábio muito fininho e estava mais fino do que quando eu vi ele da primeira vez, né? Então, o que a gente fez? Lábio de homem tem que ser muito natural, senão ele assusta e não volta. São raros os homens que vão para fazer lábio, né? É a gente que oferece quando vê que necessita. O lábio foi diminuindo, então a gente foi lá e fez tudo. Não fez aqueles bolos que fazem mulher para deixar almofadinha, nada daquilo, entendeu? A gente só fez retroinjeção, para dar só um pouquinho de vida no lábio. Então, assim, fiz o arco do cupido, o arco do cupido, o filtro nasal, me ajuda a levantar a boca. Entendi. Né? Aí eu fiz bem fininho, aí no vídeo tá recente, então por isso que parece que foi feito, né? Muito, mas não foi. E foi só uma seringa. E eu dividi essa seringa de forma igual no lábio. Ele tem uma assimetria que tem ainda que fazer novamente, mas esse outro lado que tem a assimetria. Entendeu? Que eu só fiz uma seringa e preciso de uma segunda. Mas aí na segunda eu vou ver essas diferenças. Aí eu marco bem o filtro nasal. O filtro nasal de homem é mais aberto, né? Ele não tem muita inclinação. Você sempre faz o filtro? Quando faz boca? Quando eu quero levar para frente, puxar mais o lábio, eu faço. Mas quando não, eu nem faço. Aí depende muito do objetivo que eu quero. Mas aí, né, eu acho que vai fazer isso aqui, vai expor, vai subir. Isso. Porque eu percebi que o lado dele é como se tivesse ele invertido. É um futuro paciente com lip lift. Ele tem aqui bem, aqui só é aceitável de 13 a 15 milímetros, né? Da columela até o arco do cupido. Então o dele já passa de 20. Nossa, então tá. Então se puxar, já vai ficar legal. Vai ficar muito bacana. Tem que avaliar o sorriso, o tamanho de dente, essas coisas, né? Mas, nossa, fica muito bom. É verdade.
muito bom. E ali embaixo, no lábio inferior, a gente fez também, seguindo aquela linha de ter asa de nariz, né? E não chegar na comissura. Às vezes eu volto a comissura só quando eu vejo que tem diferença de um lado e do outro. Mas só na reta de direção, nada de bolos. Porque aí fica totalmente natural, parece que não fez nada. Entendeu? Melhora o volume, melhora a hidratação também, né? Melhora a hidratação. E o lábio dele tá assim, o que eu percebi ali, né? Tá meio como se tivesse invertido, aquele lábiozinho triste, caidinho, né? Exatamente. Como se tivesse só aquela boquinha invertida, em vez de estar com aquele sorrisão. Isso. E ele notou que fez diferença depois. Assim, Sabe que eu tenho muito medo de boca, principalmente no lábio inferior, quando é muito fininho. Minha amiga, ela tem um lábio bem fininho superior. E aí ela fez, só que quando ela sorri, parece que entra tudo pra dentro. E isso me apavorou. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ela tem que fazer uma seringa, observar, fazer outra, ou trabalhar com material muito pesado. Talvez não seja a primeira opção. Quando a boca dela tá fechada, tá até legal. Mas quando ela sorri, entra todinho pra dentro o ácido. Todinho, assim. E às vezes olhar a força do músculo e às vezes trabalhar um pouquinho de toxina. Eu tinha uma paciente que tudo ia pra dentro também. Aí eu abaixei um pouquinho com toxina e aí evidenciou mais ainda o preenchimento. Aí o Bem que equilibrado. a doutora Janice falou em relação ao filtro podia ajudar, que dá uma sustentada. Fez o filtro também, mas quando ela faz, ele entra todinho. É Mas ela faz a quantidade, musculatura. porque queria muito A toxina segura mais. Relaxa mais a musculatura. Até a toxina, vocês já ouviram falar, né? Porque tem a aplicação de toxina no orbicular para 2 motivos, né? Que seriam para eversão e seria também para código de barra. O de eversão é feito exatamente na linha do lado. Não é aqui para tirar a roupa. E quando você faz umas gotinhas, umas unidades aqui, outra aqui, outra aqui, você não tem aquele incômodo de não conseguir chupar um canudinho, né? Quando a gente está fazendo, diminuindo o código de barra, e consegue a diminuição da força muscular e, consequentemente, vai melhorar a eversão. Mas você acha que se eu fizesse as gotinhas de botox aqui na pontinha, eu resolveria isso? Melhorar. E vê se quando ela sorri, não puxa muito aqui, se é o zigomático maior. Porque às vezes você vai nele, abaixa ele, em vez de fazer pro sorridinho, você faz mais aberto, né, no zigomático maior. Aí ajuda também a dar uma acentuada. Nessa questão do Robson, até pra fazer sobre o sorrisinho triste, daria pra fazer a aplicação. Dá pra fazer a explicação no depressor, Sim, né, do ângulo. E preenchimento também, né? Preenchimento no caso dele, só com preenchimento já resolveria bem? Resolveria. A questão que eu falo que a gente tem que casar o procedimento com a toxina, porque se eu diminuo a força daquele músculo, eu consigo manter a durabilidade é maior por mais tempo. Né? E se eu deixo ele ficar puxando ali, o preenchimento meu vai embora rápido. Sim. É igual quando a gente faz aqui o ângulo e aplica o botox no platismo. Dura mais. Segura mais, né? Segura mais. Fios. Muita gente fala assim, fios não dá resultado, né? Cai tudo. Eu não consigo também manter um fio estruturando a face se eu não fizer botox, né? O platismo que tá. Eu falo que o platismo tá assim e o fio tá assim. Sim. É um trabalhando contra o outro. Brigando, não, né? Estão brigando. Ganha. É igual a ortodontia, que eu tenho problema lingual, né? Tá brigando contra a ortodontia. Então acaba que a gente tem que ter esse parâmetro e aplicar a toxina pra gente ter um resultado. A questão do narizinho caído também, fazer um pontinho de botox já ajuda. Exatamente. Pra não ficar É tanto caindo. que às vezes a gente faz o botox e dá um resultado no nariz. O pessoal volta e fala assim, nossa, todo mundo tá perguntando se eu mexi o nariz. Porque dá aquela uma vontadinha, empina um pouquinho. É igual quando preenche aqui no suco e a asinha do nariz fecha. Então, aí todo mundo já fala, não, parece que mexeu no nariz. São os pontinhos que faz, É um detalhe que faz a diferença, né? Muito. E a felicidade. Eu sou apaixonada com fio em nariz, assim, eu acho fantástico, né? Eu tive até, mas assim, eu já fiz e já tive problemas também com o nariz. E isso que te fez também correr atrás. De estudar e de... Que segura mais, né? Você vê aquele resultado daquela pontinha fina que todo mundo ama. É apaixonado, quer ter uma pontinha fina, um narizinho de rica. Sim, é verdade. Olha, vai sair com o nariz dividido aqui. Aí não tem como, os fios eles conseguem dar pra gente isso com maior durabilidade. Sim. Né? O que é o que o paciente quer, ele também Pode fazer os dois juntos? Por exemplo, fazer os fios e ao mesmo tempo aplicar um pouquinho de ácido pra segurar. Mas o aconselhado é você fazer o fio. Eu fiz no vídeo, eu precisava de fazer para demonstrar. Mas o aconselhado é você fazer o fio e esperar um mês para fazer o ácido hialurônico. Porque ele já está liberando o colágeno, que ele deveria liberar, né, naquela região.
e você vem com ácido hialurônico. Porque a gente já sabe que o ácido hialurônico ou qualquer outro líquido que você injeta junto, ele ajuda a desintegrar o fio. Ele é biodegradável, né? Então, quanto mais líquido, e nosso corpo já tem muita água, então ele já vai degradar. Aí a gente coloca mais, ele vai degradar mais rápido. Então, se você coloca, depois que já começou a formar aquela fibrose de colágeno, aí você... então melhor esperar. Eu acho que até pra assim, ter cuidado até com as intercorrências, por exemplo, você saber se o paciente tiver intercorrência, opa, foi isso, eu vou por esse caminho. Foi o ácido. Não foi o ácido. Você não fez uma salada, né? Assim, e até para você tratar, muita né? anestesia no nariz, né? Precisa. E é muito dolorido. Normalmente. Tem vários. Então, assim, já dá muito edema pela anestesia, já mexeu muito ali. Então, esperar um pouquinho vale a pena. É aquela harmonização, né? Gradativa. Exatamente. A gente menos constrói, é mais, né? A construção não é de uma vez. Em relação às complicações, você acha que dá mais em relação aos fios ou ao preenchimento? Preenchimento. Porque eu observo o seguinte, por mais que você tenha um problema com fios, você consegue tirar. Sim. Entendeu? Ou você consegue, ele não dá uma infecção de uma hora para outra. Tem fio que fica aparecendo a pontinha, o paciente corta, beleza. E às vezes fica aberto ali uma semana, 2, e não dá nada. Se o paciente for um paciente higiênico, não dá nada. E você consegue, hoje em dia, quando você tem medo, se o fio está localizado muito próximo a alguma artéria, hoje em dia tem ultrassom, que pode fazer o procedimento de tirar o fio guiado. Você chama a pessoa, ela faz o ultrassom, você entra com o instrumental e puxa o fio. Então você resolve o problema. O ácido hialurônico, se você injetou, você tem a hialuronidase? Tem. Mas se você injetou dentro de uma artéria, dentro de um vaso, não tem como mais você sanar aquele problema. Entendeu? E resolve então só o quê? Com laser? Só laser não, tem câmara hiperbárica, tem ozônio, né? É uma sequência de coisas que a gente pode... Né? A gente pode abrir mão de todos ou de alguns. Né? A câmara hiperbárica, o acesso a ela é mais difícil, né? Mas é uma solução porque o corpo todo está sendo trabalhado. Agora, o laser é muito bem-vindo em todo consultório odontológico, né? Tem que ter para a gente poder conseguir isso. A hialuronidase tem que ter, né? E o ozônio é interessante, mas não é tão necessário se você tem um laser. Mas uma coisa ou outra você tem que ter. Eu acho que a associação dos dois é maravilhosa. Por exemplo, eu tive uma intercorrência, né, com fios, assim, fiz bastante fios e não no nariz, e tive uma intercorrência com uma amiga minha. A doutora Janice foi um anjo, né, que me ajudou muito no momento da intercorrência. Ter experiência fazendo é muito bacana, ó, excelente. Você começa a pegar a mão, você começa a fazer, você ama aquilo, você se apaixona. Quando você tem intercorrência, aí é a hora do problema, né? Você freia. Não, e aí, gente, foi muito bacana, porque assim, eu tive intercorrência com uma amiga minha, e depois de meses que ela tinha colocado fio. Até conversei com a doutora Janice, falei, doutora, você já teve intercorrência 5 meses? Ela falou assim, Sami, que já tive uma vez, mas é muito raro. E depois a gente conversando, né, ela tá com hipotireoidismo, inclusive ela tinha até autorizado a gente filmar pra gente poder, pra gente disponibilizar isso, pra ajudar os profissionais, pra ajudar as outras pessoas, porque assim, a medicação, o controle, tudo. Gente, um instrumental, que a doutora Janice falou pra mim, Sami, compre isso, que é um instrumental com a pontinha, que ela é como se fosse um anzol. Gente, a gente entra lá dentro, e o próprio organismo, ele vai expulsando o fio. E aí ele foi expulsando aos pedaços, e não foi de uma vez só. Então assim, e aí foi devagarzinho, até conversei com ela, falei, olha, quando você tomar banho, geralmente o quentinho, quando bater, vai começar a expulsar, vai ter a coleção purulenta. Mas como ficou? E vai, como vai ela saber? Foi só porque começou a sair? Começou a dar, foi. Só saiu o fio. Os pedacinhos foram saindo e foi dando um puizinho, e o puizinho, ela apertava assim, o pus escorria um pouquinho. E aí eu fui com o instrumentalzinho do jeito que a doutora Janice tinha me explicado, e eu entrava lá dentro, limpava, lavava, pescava. Gente, vinha realmente como se fosse um anzolzinho, eu pescava e puxava. Eu também fiz o nariz de uma amiga minha, então assim, ficou lá dentro, ela não sente nada, mas ela cortou e soltou. Então assim, o nariz dela voltou do jeito que tava, menos um pouco, só que os fios estão lá dentro, só que tá folgado. Aí eu falei assim, e aí, quer tirar? Tá doendo? Ela dá, eu não sinto nada, eu não quero mexer. Não, mas aí isso daí acontece, a pontinha é natural. Sim, o dela, gente, quebrou as pontas.
Saiu primeiro um aqui, né, doutora Janice? Até ela viu as fotos e tudo. Saiu um aqui em cima, saiu na ponta do nariz, saiu aqui na região. Então foi saindo em várias partes do nariz. Então, assim, algo assim que é raríssimo de acontecer. E foi depois de de meses. Né? Depois de meses. Não foi inteiro. Não foi inteiro. Gente, saiu uns pedacinhos. É como se ele tivesse quebrado lá dentro. Eu até perguntei pra ela, falei assim, você esbarrou, às vezes você tava dormindo assim, você bateu o braço, alguém, sua filhinha encostou assim, esbarrou. Gente, porque o fio, ele quebrou todo, como se fosse o filamento tivesse quebrado. É tendinite, né? Oi? É tendinite, não, né? Não lembro. Porque quem tem rinite, Que fica fazendo assim com o nariz, Quebra tudo. Eu ainda pergunto isso pra você, toda vez a gente fazer rima. Você tem o hábito de ficar fazendo muito isso? Porque dá pra sentir, porque a ponta fica bem durinha. Então, quando você faz assim, parece que craquela o fio, exatamente. Ela ficou às vezes pode ter sido até isso, do hábito de fazer alguma coisa. E quantos meses foi depois de você ter colocado que aconteceu isso? Eu acho que foi depois de uns 3 a 4 meses. Será que o organismo já não estava... Engraçado, já devia ter feito já a fibrose de colágeno, Já era pra estar... Às vezes não tinha nem nada mais. Não, saiu tudo. Só tá fibrose. Saiu tudo. Ele quebrou todo. 3 meses seria bom se o fio nem... O ideal era que ele já ia estar ali. Você imagina. Isso. Mas eu tenho algumas fotos, assim, da gente coletando, tirando pedacinho. Ele saiu bem pequenininho, vários pedacinhos, né? Mandei o vídeo pra doutora Janice. Até perguntei pra ela, ela falou, não, ela porque fio de PDO? E ela, assim, é minha amiga, então foi ótimo, né? Eu até agradeci por ter sido uma amiga minha, né? Mas aí o que faria nesse caso? Anestesia, faz o pertuito novamente, tudo como se fosse... Quando você tá vendo alteração de relevo, você faz o pertuito e vai com um anzolzinho. É porque assim, você falou que ficou saindo em alguns lugares. Não foi no lugar que você fez pertuito. Porque eu acho que faz pertuito em três lugares. Mas às vezes sai do lugar, quando sai do lugar, você sente alteração de relevo. Sim. Aí você vai na alteração de relevo. Ele começou a dar como se fosse um ponto de flutuação. Entendi. Ele deu um ponto de flutuação. E naquele ponto de flutuação, eu entrei com anestesia naquele lugar. Mentira. E aí, quando eu anestesiei, na hora já fez pressão, o pus já começou a exteriorizar. Eu vim com bisturi só na pontinha e só incisei. Então, assim, nem fica cicatriz. Sim. Né? Porque o organismo tá dando essa via de drenagem, graças a Deus que o organismo deu. Porque se vai pra parte interna, gente, paciente interna. Mas eu acho que a maioria das vezes existe a drenagem, porque ali onde você fez o pertuito, o tecido ele tá mais sensível. Sim, fica molinho, bem superficial, né? Assim, o paciente sente muito, sofre dor. Não é agradável, né? Ninguém vai passar por isso. É engraçado como a anamnese é importante e às vezes tem muito paciente que não que esconde, mas que não dá tanto valor. Eu fiz uma renomodelação e aí ficou ok. No retorno, ela já tinha voltado a usar o... pra acne, que sumiu no... Rocutan. Nossa. E aí, fiz o retorno dela e não cicatrizou, não tava cicatrizando. Aí ela falou que tava achando estranho, passou a mão, saiu um pouquinho de produto. Não tava cicatrizando de jeito nenhum por causa do Rocutan. Não pode. E e a gente faz a anamnese e ela não falou do Rocutan. Mas a anamnese, eles escondem muita coisa. Justamente pra fazer o querer fazer, porque acha que é uma bobeirinha, que não vai dar nada. Às vezes não é nem por querer fazer o procedimento e achar que vamos privar de realizar. Mas às vezes acha que é realmente uma bobeirinha e fala assim, às vezes não vai fazer tanta diferença. E hoje em dia o Rocutan tá tomando em qualquer esquina, né? Isso que eu ia falar. Justamente. Eles estão usando muito off-label, o Rocutan. Tipo assim, é só 3 meses, dose baixa, só pra melhorar a sua pele e tal. Os médicos chamam de off-label, né? Mas aí pra gente, eles acham que é uma bobeirinha e pros procedimentos não é legal. Igual a forma que ela usou de falar foi, eu tô fazendo manutenção do Rocutan. Então, eu acho que é mais essa... É isso mesmo. O pessoal tá usando muito. Às vezes não é só dermato que tá indicando, não. Tem muitas outras especialidades indicando Rocutan. Eu gosto da Cláudia, que eu fiz a live com ela esses dias. Ela falou que os filhos dela estão na adolescência, tem muita espinha, né? Aí ela pega e fala que os filhos dela falam assim, mamãe, me dá aquele Rocutan leve. Que são as vitaminas, né? Aquela receita, vitamina A, C, que é o Rocutan leve. Que realmente vai ajudar a secar as espinhas. Só que a pessoa tem que ter, vai conseguir com um tempo maior do que o Rocutan mesmo.
Só que as pessoas não têm essa paciência. E muitos não têm o conhecimento. É bem complicado. Gente, e em relação a intercorrências, vocês ainda se sentem paralisados? Vocês, se aparecer, vocês conseguem resolver alguma intercorrência? Então, como apareceu pra mim de uma colega, eu até te mandei o caso. Ele até me perguntou se eu saberia resolver. Só que assim, igual eu tô na questão de abertura de clínica, então eu não tenho o material. Mas eu creio que se for pra resolver um caso, eu vou saber hoje em dia, até depois do seu curso, eu já sei o caminho, né? Então assim, vai ser muito mais fácil, muito mais claro resolver um caso, alguma intercorrência, do que antes. Agora, hoje em dia eu sei mais. Só falta o material mesmo, a questão do laser, que a gente vai de pouquinho, vai fazer. Não, aos poucos monta tudo. Eu tive também intercorrência com a boca. A paciente já tinha feito ácido hialurônico no joelho, teve uma reação alérgica e não me falou. E eu fui e coloquei o ácido na boca. Passou umas 2 horas, a paciente me mandou a foto, estava do tamanho. Eu fiquei apavorada. Eu já mandei pra Janice, pelo amor de Deus, me ajuda ela. Daphne, antialérgica. Eu já passei pra paciente, a paciente tomou. Aí passou a noite, ficou pior ainda. E eu falei assim, meu Deus, vai pro hospital. Eu vou te pegar na sua casa e vou te levar pro hospital. E ela, não se preocupa não, já tomei um antialérgico aqui, tá até melhorando e tal. Nossa, mas ficou tão feio, eu fiquei tão assustada. Ela tinha feito ácido hialurônico no joelho. Mas ela não me falou, entendeu? Depois eu comentei do caso e não te falei, né? Foi, aí beleza, tomou um antialérgico e tudo. Aí eu falei assim, você tinha que ter me falado, você não pode aplicar o ácido. Ela, não, tá bom, já tá resolvendo. Aí passou 7 dias, aí ela falou assim, olha, eu falei assim, como você teve alergia, a gente não pode aplicar mais ácido. A gente vai ter que aplicar o antagonista e tirar. Porque se eu precisar fazer alguma coisa por conta de assimetria, a gente não pode aplicar novamente. Ela, olha, deixa eu te falar. Eu tive essa alergia, realmente, eu não quero tirar o produto porque eu gostei da minha boca. Meu Deus. Só que aqui tá faltando um pouquinho, tá um pouquinho assimétrico, eu quero aplicar assim outra quantidade aqui. Eu falei, cara, mas vai ser muito irresponsável eu fazer isso. Ela falou assim, doutora, deixa eu te falar. Eu sou médica, eu vou fazer um termo, tá? Te ajudando pra você ver que eu não vou fazer nada com você, eu vou fazer um termo. Você vai aplicar essa quantidadezinha nesse lugar. Se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Sim. Aí eu falei assim, aí eu liguei pra gente, Daphne do céu, não faça isso não, Daphne. Tira esse ácido aí. Aí ela falou assim, eu vou viajar daqui uma semana, porque era final do ano. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. Eu sou muito assim, ela me impressionou tanto. Sim, aí a gente acaba se cede, né? Eu cedi pra ela, entendeu? Sim. E aí a gente fez, ela tomou antialérgico antes, foi o antialérgico. 2 horas antes, ficou esperando lá, a gente fez. Ela foi pra casa, não teve nada com essa quantidade que eu apliquei. Você mudou a marca também? Não, a mesma. Não? Então você foi um antialérgico, né? Que você a mesma coisa, foi incrível. Você fez antes, né? Só que a quantidade foi tão pouquinha porque faltava muito pouquinho. Ela é muito detalhista, por isso o meu medo de boca. Porque o paciente, mas falta um pouquinho, que aí eu... Por isso a importância de não esconder coisas na anamnese. Às vezes se ela tivesse falado já que deu algum problema no joelho. E se talvez ela tivesse tomado a medicação antes, talvez não tinha dado nada. Justamente. Eu fiquei apavoradíssima. Eu falei, Janice, vai mais fazer boca na minha vida. Ela, calma, Daphne, vai fazer sim. Eu, não vou não. Eu tenho um paciente que alergia igual. Nossa, eu amo da Perfecta. Nossa, a marca Perfecta não pode. Só com a LPBS. Só com essa marca. Eu acho tão bacana isso, tá vendo? A doutora Janita é um profissional diferenciado, né? Porque ela nos dá esse feedback. Não, assim. O pior não foi isso, o pior foi o horário. Era 1h da manhã. Meu Deus. E ela respondeu. Eu falei, você não dorme, não? Aí ela dúvida. Ela falou assim, não, eu tô estudando. Aí eu, obrigada. Isso daí faz toda a diferença, né, gente? Faz toda a diferença. Sim, esse apoio. Não foi assim, depois de Janice. Gente, assim. Não, a gente tem que ter isso, porque assim, a profissão, a gente tá aqui pra se ajudar, pra um ajudar o outro. Igual não somos mais fortes. Sim, uma paciente minha fez uma boca comigo há um tempão. Só que assim, ela é um pouco blogueirinha e tal, ela fica tentando fazer com os profissionais, sempre tentando fazer aquela coisa, vamos fazer uma parceria, não sei o quê. Gente, ela foi fazer em outro lugar. Ela ficou com a boca. Aí ela me mandou mensagem, Sam, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha como tá minha boca. Eu fui fazer minha boca em outro lugar. Na hora que as meninas viram, minha secretária olhar e falar, manda ela ir pedir ajuda em outro lugar, doutora. E assim, e aí eu fui, ajudei e tudo. Por quê? Porque a gente recebe isso. Como que a gente não vai passar isso? Justamente. E eu ajudei. Sim, eu aprendi isso com a Janice. Sim. Todo mundo que me pede, me pergunta alguma coisa, cara, ela me ajudou tanto, por que eu não posso ajudar isso? Gente, eu passei a medicação, eu prescrevi a medicação pra ela, eu falei assim,
quem foi a profissional que fez? Passa meu contato pra ela. Se ela quiser conversar comigo, eu vou ajudar ela. Porque eu pensei assim, ela não era dentista, eu acho que ela era esteticista, então assim, ela não tinha noção de medicação, ela não pode prescrever medicação. Como que eu não vou socorrer? Sabe, uma pessoa a paciente. Uma hora você vai precisar dela. Gente, esses dias eu ajudei uma dermato. Onde que eu imaginei que eu vou... E ela falou assim, nossa, sua classe é tão unida. Não sabe de nada. Não sabe de nada. São unidos, né? Nem todos. Não, todos são É. pelos unidos e os desunidos. Tem uns que querem, né? Nossa, derrubar o outro. extremamente Mas grata. é tão gostoso quando a gente encontra isso, igual você é diferencial pra nós, porque assim, não é comum, gente, na nossa classe, Não é comum. um professor que dê esse respaldo. Não. Eu tô com 11 anos de feedback. profissão e eu nunca tinha uma referência Eu dessa. falei com a Lídia. Eu não tinha uma referência dessa. Você vai começar a fazer o curso, você vai fazer com a doutora Janice. Eu falei pra ela, não foi? Tanto que Minha a irmã. minha primeira boca foi, você me falou isso. Falei, E você quando vai eu fazer conheci com a Janice, ela. eu apaixonei por quê? A minha primeira boca foi uma senhora de uma pele muito clara, ela muito branquinha e muito enervada. Sabe aquela pessoa que você chega já perto tá vendo dela e você já vê os vasos? Inflamada, ela é inflamada. Sim, Rosácea aí, pra todo lado, né? quando eu apliquei, e assim, você vai assim, né? Eu já tinha feito o meu, né? Então eu apliquei com toda cautela. Fiz a primeira aplicação, roxo. Mais um pouquinho roxo. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, eu já, assim, A primeira vai suando. Você começa a suar. Aí eu Fica só no quando eu terminei a boca, né? quando eu terminei a boca, eu tava tendo taquicardia. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, pedi pra ela esperar na cadeira. Com ela na cadeira, eu mandei mensagem pra minha irmã. E mandei pra Janice, minha irmã experiente, mais experiente que eu, e mandei pra Janice. Quem é que respondeu primeiro? A Janice. A Janice que me respondeu primeiro. E me tranquilizou, Gente, eu porque fico muito por medo conta do da dia de quantidade vocês de terem recorrência, vasos. porque a gente fica sem dormir. Fica sem dormir, sem dúvida. Não, eu vou... A gente sonha com A gente sonha. Nossa, essa noite eu passei a noite toda no outro dia esperando já uma mensagem da mulher falando assim, meu Deus, E quando chega a esse mensagem, sítio. que dá um... Aí na hora que eu fui abrir o WhatsApp, ela não falou nada. Você já espera, não? Você acorda, você vai olhar, ela vai falar um monte de coisa. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. Nada. Nada, graças a Deus. Recorrência, gente, é terrível, né? Só quem não faz, que não vai ter intercorrência. Exatamente, né? exatamente. É igual eu falo, isso tudo já é passado no curso, porque igual eu falei, eu fiz o curso em 2015. que não tem, não fala sobre intercorrência. Sim, justamente. O curso que eu fiz em 2015, em 2018, eles me botaram medo. Por isso que eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Eu não quero. E não tem um suporte pós-curso. Por isso que você fica mais insegura ainda. Doutora Débora, isso é um ponto assim, que você chegou que realmente teve curso que eu já fiz. O primeiro curso que eu fiz, assim, foi com a doutora Janice, por quê? Minhas amigas, sabe, vamos fazer um curso de harmonização e tal. Eu falei, vamos sair pra almoçar. Queria ir pra se divertir, não sabia que eu ia ter esse mundo. Vamos sair pra gente poder bater um papo, sair pra almoçar, comer. Né? Achei interessante. Quando eu cheguei lá, eu conheci essa pessoa. Eu falei, cara, eu fiquei apaixonada naquilo. Eu falei, meu Deus, eu não queria nem sair mais pra almoçar. Vamos bater um papinho aqui. Não, queria ficar conversando com ela. O dia do curso de bichectomia, a gente foi lá, ó, virado. A gente pediu comida. Foi. A gente virou no curso de Eu tô pra bichectomia. ver uma pessoa com mais E assim, energia, viu? e aí, Mas é gostoso, teve né? outros cursos que eu fiz que o profissional chega lá, põe medo em você. Fica Eu parecendo. já não tinha, né? Que eu ficava, não, eu não tenho esse medo, não, porque eu já fiz outro curso, minha cabeça é bem aberta. A impressão que a gente fica é que assim, eu vou ensinar, mas eu não quero um concorrente. É essa impressão que a gente tem de muitos cursos. Dos primeiros cursos que eu fiz, a impressão é essa. Exatamente. E aí, Eu quando não você quero faz alguém um tão bom curso. quanto eu. É mais ou menos essa Você faz um curso com uma pessoa dessa e você vê. vê aqui, né? Mas bom é somar, né? Todo mundo somar. sim, Sim, justamente. a dúvida minha hoje pode ser a sua amanhã, ou vice-versa. Se a gente não tiver uma troca, É uma troca. Hoje eu troco ideia com a Lídia sobre o nariz, que ela fez um curso que é diferente do meu. Olha que coisa bonita. Se eu não conhecesse ela, como que eu ia trocar ideia? Eu acho que ninguém Muito sabe gostoso. tudo, né? Então a gente tem sempre o que aprender, a gente tem sempre a acrescentar. Quando a gente tem esse coração aberto, gente, a gente aprende muito mais. É. A gente É evolui verdade. muito Acredita em mais. você, né? Oi? Você acredita em você. Sim, Você tem alguém que fala assim, vai. E você ter com quem você contar, gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. gente. É maravilhoso. E são poucos os profissionais que fazem É isso. maravilhoso. Tem muitos aí que querem ter o curso,
mas tá aqui te ensinando, mas na verdade tá segurando. Segura informação. Ele A grande segura, maioria. mas ele quer tá bem. Lá na rede social, tô dando curso aqui, tô aparecendo aqui, mas ele tá segurando a informação, entendeu? A informação, sabe que eu já escutei muito isso em curso. Aí você faz uma pergunta e você fala assim, professor, isso aqui. Ah, isso aí é matéria para um outro curso. É de matar, né? Puxa, você parece que te folga assim, Te ó. corta. E quando Jesus, ele às vezes eu quero até te técnica, perguntar, que eu fico falando assim, eu tô explorando demais a minha teacher. Eu tenho que ir devagar, sério mesmo, que eu tenho essa ideia. E ela tá dando curso de uma coisa, ela começa a falar sobre outra, vai te dando informação. Só se der, você passa. Se não der, não é. Às vezes eu falo isso, que eu fico sugando. Eu falo assim, não, pronto. Ela, não, eu te mando essa matéria aqui, eu te mando por e-mail, pode abrir lá, eu vou te dar uma sentada melhor. E olha lá, eu... é porque a grande maioria, você faz um curso, aí depois eles desenvolvem outra técnica, ou aprimora aquela técnica que você fez o curso, aí que você vai perguntar, não, você tem que fazer a atualização do curso. Tipo assim, mas peraí, você já me ensinou, você mudou, mas aqui uma semana do que você me ensinou. Né? A Janice não. Janice, como é que faz aqui? Não, você já viu a técnica nova, que é assim, 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 assado? Sim. Vai ler isso aqui, faz isso aqui. Então esse é o diferencial, né? Igual, eu nunca tinha visto um curso tão focado nessa parte de intercorrências, porque eles proporcionam essa parte de ensinar preenchimento. Sim, só hialuronidase. Era o que eu Pronto, sabia. resolve. Assim, E não é bem assim. Não é bem assim. Tem as fases, né? Igual a questão da intercorrência que eu te mandei. Já tava em crosta, já não é mais hialuronidase, já passou dessa etapa. Passou da fase. Então, outro procedimento que você tem que realizar. E aí eles não passam isso. É aquele negócio. É segurar realmente a informação. Sim, Não justamente. tem como segurar. Olha, Uma coisa complementa a outra. Eu fiz curso na área de cirurgia, que eu fui, assim, eu amo cirurgia. Então, assim, eu fui fazer cirurgia. Só que teve intercorrência em parte cirúrgica, que eu mandei mensagem pra professora e perguntei, professora, e aí, como é que a gente resolve isso assim? Lídia, eu acho que aí tem que ver, né? Mas, assim, foram respostas extremamente vagas. Que, tipo assim, eu precisei, ou seja, me reinventar como profissional. Eu precisei pesquisar por mim mesmo, me virar, tipo assim, me virar. Aí, ou seja, que resolveu, que eu falei, ufa, graças a Deus, resolveu. Eu falei, caramba, tipo assim, se não fosse Deus dando sabedoria pra poder você resolver aquilo ali, você fala assim, caraca, Deus mesmo. Não é? Você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ter uma atitude dessa? Porque eu fico pensando assim, gente, independente de qualquer coisa, o paciente humano, vida, né? É um ser humano, né? É uma pessoa, saúde. Que tá sofrendo com aquela intercorrência. Exatamente. Tem só você para ajudar. Bom, já aconteceu comigo. Em um momento que eu estava ministrando um curso de imersão, eu fui fazer uma demonstrativa de lábios e a paciente era aluna. E quando estava terminando o procedimento, infelizmente, aconteceu algo que a gente não esperava, né? Eu, principalmente, não esperava. E na frente de todos os alunos, a gente começou a perceber uma isquemia. E essa isquemia é o que eu falo para todo mundo. É muito importante a gente observar isso, porque no momento da isquemia, você tem que ficar muito mais atento. É nesse momento de isquemia que você pode pensar numa possibilidade de necrose, porque antes de uma necrose, de vir aquela cor púrpura, de formar aquela casquinha, né, aquela crosta, existe a isquemia. E aí a gente tem que saber identificar essa isquemia. Não é só roxo que é necrose, entendeu? E às vezes eu recebo muitas mensagens com fotos, é uma necrose? Aí eu tenho que saber, começou com isquemia? Nesse momento que a isquemia veio, obliterou todos os vasos e artérias, porque todo o percurso da artéria facial naquele momento ficou roxo. Foi assustador no momento. E ao mesmo tempo, a gente tem que manter a calma e a gente se sente um pouco burro na hora, porque você sabe protocolos, você sabe até o caminho que você tem que começar, mas aquele ali é apagado da sua memória. Então é o momento que a gente tem que respirar fundo, fechar os olhos e falar, vamos tratar, né? E foi, graças a Deus, Deus me deu um equilíbrio muito grande nesse momento.
de me fazer eu lembrar de tudo que eu precisava de lembrar, de ter também o equipamento para me poder ajudar no tratamento. E foi quando eu comecei a fazer o laser. Para começar, foi a primeira coisa que eu fiz. Lógico que já, enquanto eu estava falando no laser, eu já pensei em toda a medicação que eu tinha que passar para essa paciente. E comecei, a partir daquele momento, mesmo que eu tivesse noção, e era só noção do que eu tinha que fazer, eu comecei a pensar em mexer em tudo que eu sabia, criar um protocolo a partir daquilo ali. Lógico que é só o início, é só o princípio, né, de um protocolo, mas ali eu comecei a tratar de uma forma que era do que eu sabia, né, com outros professores, e do que eu estava fazendo ali naquele momento. E graças a Deus, esse lábio que ficou totalmente isquêmico e depois ficou púrpuro em uma questão de 5 minutos, eu acho, já começou com o laser voltar uma cor mais normal, mais vermelhinho. E quando eu falo que quando tem um vermelho, tem sangue, tem vida. E a vantagem de um lábio é justamente, em relação ao nariz, é justamente essa. O lábio tem muita circulação, muito mais que o nariz, que tem muita cartilagem. Então isso favoreceu muito. Outra coisa que favoreceu no procedimento foi fazer ele com cânula, e em todos os momentos, como foi eu que fiz, eu sabia que estava aspirando quando precisava ser aspirado. Quando aconteceu quando eu vi que realmente era uma isquemia para necrose, eu perdi um pouco o meu rumo. Por mais que eu soubesse teoricamente o que fazer, eu estava diante de vários alunos que ficam alvoroçados em aprender aquela situação que não é nem normal acontecer em um curso, principalmente de um professor fazendo um procedimento. E eu realmente perdi um pouquinho o chão naquele momento. E foi quando a gente realmente se apega a Deus e fala, vamos tratar, e respirei fundo e pensei, o que eu vou fazer nesse momento, entendeu? E foi quando eu comecei a realmente pensar, deu uma luz aqui agora, nós vamos fazer isso. Mas tudo isso, eu tinha um público ao redor, eu estava ali sozinha para tratar, mas o público não sabia o que fazer, porque eles estavam começando a engatinhar na área da harmonização. Não tem como, por mais que eu tentei demonstrar estar calma, e incrível, mas eu tenho alunos hoje que falam, nossa, você ficou tão calma. Não, eu não estava calma. No fundo eu estava morrendo. E aí é que você pensa realmente que você tem que pregar mais, tem que aprender mais. Por mais que a gente fique nervoso na hora e falhe memória, o estudar mais, o ter noção de detalhes que a gente não imagina é necessário. É sempre correr atrás de curso, estar investindo no seu conhecimento. Aquilo ali me fez, aquela situação me fez correr atrás de muito mais conhecimento. E através de vários cursos, desse assunto específico em si, desse preenchimento de lábios em si, quando eu estava ali em volta da situação da necrose, do lábio, a paciente era uma aluna e em volta tinha vários alunos, eu fiquei paralisada, estática, porque eu tinha que mostrar para aqueles alunos que era viável tratar. Eles estavam fazendo um curso para aprender a praticar esses procedimentos de uma forma geral no consultório, e aí ver uma professora causando esse tipo de situação, porque ninguém erra porque quer, mas acontece com todo mundo. Eu fiquei totalmente paralisada do que fazer, o que eu ia conseguir demonstrar naquela situação, que não era fácil, né? Não é fácil de tratar, porque não depende também só da gente, depende do paciente. E eu tinha que demonstrar perante todos os alunos que estavam presentes segurança.
E o que mais me faltava naquele momento, por causa da minha paralisação, do meu desespero interno, era segurança. Quando eu realmente comecei a fazer o procedimento de laser e vi que o lábio começou a voltar a uma cor mais saudável, aquilo meu coração foi acalmando. E aí eu fui vendo, eu estou fazendo a coisa certa. E aí você começa a esclarecer na sua mente todos os outros procedimentos que você tem que fazer depois do laser e durante os dias corridos, que não é só aquele momento ali que é o tratamento. Eu preciso de uma sequência de tratamento no decorrer de alguns dias. E na época foi um susto, foi assustador para mim eu ver aquilo tudo e ao mesmo tempo me fez correr atrás de muito conhecimento, principalmente que foi assim, hoje, depois que passou, eu vejo que foi interessante uma coisa, como era uma aluna e ela estava fazendo parte da turma, ela mandava fotos para os colegas acompanhados dentro do grupo o tempo inteiro, e eu me senti cobrada com isso durante todo o procedimento de recuperação dela. Porque eram fotos todos os dias. Então, quando eu via aquela mensagem no Zap, eu já tremia um pouquinho antes de abrir. Aí, quando eu abri e via a melhora, era muito gratificante, entendeu? Mas tinha quando via a mensagem, vinha um ataque cardíaco primeiro, para depois abrir aquela mensagem. E graças a Deus, a evolução foi muito positiva. Precisava de ser positiva para os meus alunos verem aquilo e ver que era possível tratar uma necrose. Eu me senti muito mais forte no final e foi o que me fez correr atrás de mais conhecimento. Quando eu fui fazendo outros cursos, e lógico que não tem como, quem mais faz, mais probabilidade de erros tem. Poxa, e não tem como você começar a dar aula, ministrar cursos e não ter também uma procura maior de pacientes. Então, quando você começa a fazer, você tem maior probabilidade de fazer mais procedimentos, você tem maior probabilidade de erro. E aí, eu decidi que a partir daquele momento que eu tive aquela intercorrência, que eu tive resultado positivo, eu não ia ficar paralisada. Eu ia estudar, eu ia investir, eu ia correr atrás, eu ia resolver tudo que aparecesse nas minhas mãos. Porque não adiantava eu fazer um procedimento, causar um problema e simplesmente indicar para alguém tratar. Isso não é o certo. Você é responsável por tudo que você faz. Então, se eu sou responsável em deixar a pessoa linda e maravilhosa, se eu cometi um erro naquele momento, eu tenho que tratar. Eu tenho que correr atrás do que eu preciso para resolver aquilo ali. Se é equipamento, se é conhecimento, é isso que eu vou atrás. E eu fui. E através de um vasto conhecimento em cursos, eu fui adquirindo, criando meu protocolo. Eu fui testando esses protocolos, porque por ser professora, eu sou procurada por alunos também para resolver esses problemas. Então, eu vou indicando para eles o que fazer. E aí, eu também aprendo com isso. Eles me ensinam muito. E aí, passo a passo, e estudando cada processo que eu uso, cada procedimento que eu faço, quando acontece isso, eu fui criando um protocolo que me ajuda a resolver isso. É lógico que ele está em desenvolvimento, a gente sempre está desenvolvendo, sempre está mexendo um pouquinho nos protocolos, porque cada caso é um caso também, né? Cada paciente é um paciente, eu preciso de colaboração do paciente. O paciente que senta na minha cadeira, ele tem que confiar em mim. Mesmo que isso aconteça, ele tem que confiar em mim. E aí eu tenho que demonstrar conhecimento, eu tenho que ser o conhecimento para me conseguir resolver essa situação. Aí eu pensei, se eu criar um protocolo que tivesse passo a passo, bem sistematizado, organizado, de uma forma que eu pudesse não ajudar só a mim, mas a outras pessoas que quisessem aprender, eu conseguiria ajudar muitas outras pessoas. Desde que esse protocolo fosse
sistematizado, mas simples, que não adianta dificultar esse processo. Eu tenho que criar um protocolo que seja de fácil acesso para as pessoas, que façam elas entenderem, para poder chegar, sentar e praticar ele, se for necessário, lógico. E todo esse protocolo teve evidências científicas, tem artigos comprovando. Então, tudo foi baseado no dia a dia clínico, mas também em pesquisas de artigos, de profissionais que já passaram por problemas, de profissionais também que já escreveram artigos que testaram em laboratório. Então, tudo tem comprovação científica. Afinal, o medo, ele trava muitas pessoas que são boas, que sabem fazer os procedimentos, mas a partir do momento que a pessoa vê uma intercorrência, ou ouve falar de uma intercorrência, e hoje em dia a mídia da internet, ela nos ajuda ou ela não nos ajuda. É uma coisa ou outra, é 8 ou 80. Ou você fica muito feliz ou não. E aí quando você vê algo assustador, você começa a ficar limitado. Eu vejo pessoas ficando limitadas com medo da intercorrência. E às vezes deixam de praticar uma coisa que ela é boa, que ela tem mão para isso, que ela tem olhos para avaliação, mas não, ela está com medo de intercorrência, ela prefere não arriscar. Como eu já vi aluno meu desistir da harmonização por causa de uma intercorrência. E isso é muito triste, porque se tem como resolver, por que não estudar? Em cima disso, eu gravei a aula desse protocolo e criei um curso. E nessa aula existe todo o passo a passo que a gente tem que seguir para começar a tratar uma necrose. De todos os materiais utilizados, desde a hialuronidase, que é muito falada, mas em relação à diluição ninguém tem muito detalhe disso, desde a potência do laser que tem que ser utilizada, quantas vezes fazer laser, entendeu? Ozônio, tem que fazer ozônio, não tem que fazer ozônio, entendeu? Então assim, eu criei esse protocolo, que é através de estudos, que me ajudou, me favoreceu, e aí eu gravei essa sequência toda num curso. O curso, ele ficou muito bom. Quando eu assisti, eu vi que ele estava completo. Dá para seguir a sequência e tratar corretamente. Só que aí eu pensei que existem variáveis. E cada paciente é diferente, o produto que se utiliza é diferente, essas variáveis, elas podem mudar muito a sequência ou o que eu vou utilizar naquele protocolo, entendeu? Porque nem sempre precisa de utilizar tudo, né? Essas variáveis me fizeram pensar que só um curso online, não sei se seria tão viável assim, nem todos conseguem pegar aquilo ali e colocar em prática. E surgem dúvidas. A partir do momento que você lê, surgem dúvidas. E aí eu pensei na mentoria Hoff Anticrise, que seria ela a necessária para tirar essas dúvidas, para trocar ideias, para debater com os alunos as dúvidas que eles têm no dia a dia. Como funciona essa mentoria? Apesar de ser online, eu tenho encontros periódicos com os alunos ao vivo. A gente bate um papo, tira dúvidas e todos eles estão ali presentes, marcando um horário, todo ao vivo e com as dúvidas que aconteceram no dia a dia, naquele período que a gente ficou sem falar. Então essa mentoria nos coloca em contato com o aluno constantemente nessa data marcada. Através da mentoria, eu consigo ter um contato real com os meus alunos, dou aula de outros assuntos e consigo tirar dúvidas, tanto da aula como do curso online de intercorrências. Então, esse encontro periódico me faz ter mais contato, inclusive, com o problema que cada um passa no seu consultório no dia a dia. Mas ainda faltava uma coisa. Eu pensei, se eu estou ensinando intercorrências, eu tenho que ensinar também técnica. Porque se uma pessoa faz bem feito, ela não vai passar pela intercorrência. E me veio na ideia o que mais causa intercorrência? O que as pessoas mais têm medo de fazer e o que é vendável em consultório? Boca, lábios e nariz. É o que a pessoa foge de fazer. Então, para mim, não tinha sentido eu ensinar
intercorrência sem ensinar a técnica do procedimento em si. Quando eu pensei, poxa, lábios e nariz são os dois procedimentos que estão na barra central da beleza, que chamam muita atenção, que tem muita procura no consultório, por que eu não vou fazer? Foi quando eu pensei, vou também fazer um curso das técnicas que eu utilizo, particularmente, de nariz e de lábios, que é a rinomodelação com fios, com ácido hialurônico, e os lábios com ácido hialurônico, falando detalhadamente a técnica que eu utilizo em cada um deles. Porque assim, estando bem orientado, o aluno vai estar menos suscetível a cometer alguma intercorrência. Aí, a partir de tudo pronto, eu falei, tá completo. Tenho uma aula de intercorrências, eu tenho uma aula de lábios, de técnica labial, tenho uma aula de técnica de rinomodelação. E aí, junto a tudo isso, eu vou ter uma mentoria com vários encontros periódicos que eu vou ministrar outros assuntos. Tem um canal de dúvidas. Eu acho que juntou tudo, casou tudo muito bem para o aluno realmente estar bem assessorado. A partir desse curso, que para mim, ao meu ver, está completo, a intenção é tirar o aluno que está aqui para caminhar para um ROF anticrise, que é o que eu considero ideal, está no patamar da ROF. O que eu considero nível ROF anticrise? Aquele profissional que tem domínio da técnica, sabe resolver as intercorrências, se sente seguro com tudo isso no mercado que está em crise. O profissional não passa por crise porque ele está em constante evolução, está sempre estudando e tem todo o domínio, tem segurança em vender, porque quando a pessoa tem toda essa segurança de técnica, de resolver o problema que ela tem, ela consegue vender mais no seu consultório. Ela consegue captar mais pacientes para os seus procedimentos. Então, a segurança, ela te leva a isso, a não passar por essa crise. Está sempre em constante evolução. Então, eu quero convidar vocês a fazer parte da segunda turma ROF Anticrise. A primeira já está em andamento, já estamos com sucesso, um saldo muito positivo. Vocês estão convidados e as inscrições já estão abertas. Mas, pessoal, apesar de todas as intercorrências que acontecem, que não tem como, a ROF vale a pena? Muito! Extremamente! Apaixonante. Eu falo que eu me encontrei. De verdade. Que lindo. E não tem lugar. Cada um aqui está trabalhando num lugar diferente, com alta sociedade, com baixa, com média, e vende. Porque todo mundo gosta quer estar bem, sim, né? Claro. E é lindo. É cuidar de todos. Todos merecem, né, gente? Isso é fantástico. A gratificação muito grande. E financeiramente também, né, gente? Vamos falar. Acho que além da gente mudar a vida do paciente, muda a nossa vida também. Claro. Mudou demais. Entendeu? A gente começa a estudar até mais, não só a ROF. A gente começa a estudar outras áreas para complementar a ROF. Porque você começa a entender certas coisas. Gente, é isso. Então aquilo ali que aconteceu foi isso. Né? Te instiga. Obrigada, meninas. Imagina. Não tem como agradecer vocês, né? Sem palavras. Pegar um domingo e vir aqui fazer gravação. É uma honra pra gente. A gente está aprendendo demais. Obrigada, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente as minhas colegas, que foram minhas alunas e hoje são colegas do coração. E a vocês que estão assistindo, e quero convidar vocês a fazer parte desse time, que eu acho que vai engrandecer muito vocês, e estamos lançando a segunda turma com a mentoria ROF Anticrise. Vocês estão convidados. Vai. Assista o próximo vídeo. Pode emendar. Pode falar. Assistam o próximo vídeo que vocês vão entender com detalhes. Será que a atriz é petistão?